escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Preciosos ouvintes, que Deus possa, de muitíssimas bênçãos, entrar dentro do seu lar através desse aparelho celular, ou seja, no que você obtém para estar visualizando este canal através desta programação, na qual trago aqui a minha saudação a todos os meus irmãos e ouvintes que irão ouvir através das palavras que irá ser levada ao ar. Que Deus possa abençoar o coração de cada um. E eu estou aqui com a escritura aqui no livro aos Gálatas, capítulo 3. Muito bem, aos Gálatas, capítulo 3, verso 5 até o versículo 8, estarei lendo. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. É as Escrituras falando aos nossos corações para que nós possamos entender, ouvir e descer para o nosso coração, porque assim como Deus justificou a Abraão pela palavra e pela fé que Abraão tinha para com Deus, ali Deus fez tudo aquilo que Abraão precisava ouvir. E mais, aqui eu faço um momento de oração para introduzir a palavra. E que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês, amados ouvintes. Amado Pai e Santo, aqui neste momento me coloco diante da Tua Santíssima Presença. Te peço, Senhor, venha abençoar os nossos corações, as nossas vidas, Pai. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, Pai, com os nossos pés pisados sobre esse
consolo, Senhor. Sei que estamos aqui, precisamos, dependemos do favor do Senhor, da ajuda do Senhor. E é através da palavra, Pai, a palavra revelada aos nossos corações, através das sagradas Escrituras, a Bíblia mencionada para nós, para que possamos tomá-la e ouvir o que a boca de Deus está falando conosco. Por isso que nós temos que valorizar essa Bíblia e valorizar o que Deus está falando através das Escrituras. Por isso, Pai, te peço, Senhor, abençoa as nossas vidas, os nossos corações, Senhor. E tudo esteja no seu devido lugar, Senhor, através da Tua palavra. O que eu te peço, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, receba nossa oração, nosso agradecimento, Senhor, através da nossa fé, assim como Abraão, Pai, foi um homem, Pai, que foi vindicado por Deus para receber aquela fé no coração dele. Assim também, Pai, possamos obter essa fé, a fé do Senhor em nossos corações. Ajuda, Pai, e abençoe. Eu peço a Ti, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Deus querido e eterno. E neste momento, Senhor, interceda aqui em favor de todas as mamães, que hoje é comemorado o dia delas, Senhor. Apesar que são 365 dias no ano, mas ela tem que ser considerada dentro desse período, os 365 dias. Deus abençoe a todos e meu abraço a todos vocês. Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. Que a graça do Senhor vos fortaleça, para que possais permanecerem firmes e constantes na obra de Deus. Que Ele nos fortaleça e nos dê graça suficiente para prosseguirmos na jornada, sem reclamar, sem murmurar, mas com a alegria do Espírito Santo, com o gozo da salvação em nossas vidas. E gostaríamos de chamar a atenção de todos vós para o que na verdade é a Escritura. Eu não tenho que realmente defender a Escritura, a Bíblia. E o que acontece é que é o inverso. É a Escritura que me protege. São as palavras escritas ali que me defendem, que me motivam a permanecer. Não sou eu que vivifico as Escrituras. As Escrituras são vivificadas pelo Espírito em minha vida. Então eu não tenho que encaixar a minha vida, o meu comportamento, o meu modo de ser, que eu acho que deve ser, com as Escrituras. Eu devo colocar as Escrituras do que eu acho que ser. Eu devo colocar os meus pensamentos para ficarem de acordo com as Escrituras. Porque a inspiração, ela está a salvação está nas Escrituras. E isso a gente vem falando, e às vezes as pessoas esquecem. Mas a Escritura, que Jesus encaixou a sua vida. Isso é algo muito profundo, que às vezes se passa, nem dá valor. Mas quando Jesus mandou que as pessoas olhassem as Escrituras, Ele estava dizendo: o que está escrito é que eu vou viver de acordo com o que está escrito. Não sou eu, melhor dizendo,
que vou fazer aquilo ali. É aquilo que está me moldando, o que está escrito me molda. Então vamos lá. As escrituras devem moldar as crianças, os filhos. As escrituras devem moldar os pais. As escrituras é que moldam os patrões. As escrituras é que devem moldar os funcionários. As escrituras devem moldar as pessoas e não as pessoas quererem moldar as escrituras segundo o seu próprio conhecimento. Aí é onde a coisa tem desandado. O evangelho tem sido pisado pelos homens, porque aqueles que deveriam ser sal se tornaram insípido. Os que deveriam ser luz se tornaram trevas. Veja o porquê que nós devemos nos firmar plenamente nas Escrituras. Porque a Escritura é uma luz que nos mostra o caminho. Eu ouvi alguém falando sobre o GPS, que você tem que obedecer o GPS. Você liga no seu celular e ele vai te dando as dicas. Agora, se você pegar o GPS e aí, não, ele mandou virar à direita, eu vou virar à esquerda. Mas bom, então para que você quer o GPS? Você não vai obedecer. Está vendo? Então alguém explicou, deu uma palavra sobre o GPS e já falamos também sobre esse mapa, né? O GPS tem o mapa perfeito do endereço que você quer ir. Então a escritura, ou as escrituras, como vocês quiserem, é o mapa perfeito para chegar à vida eterna. Se você se desviar, você não vai chegar aonde você pensa que vai chegar. Então o mapa é as escrituras. Então, repetindo, a escritura é uma luz que nos mostra o caminho verdadeiro. Então ela nos ensina tanto o que fazer e o que esperar. Aí o que acontece? Quando eu creio nas escrituras, então ela passa a ser uma defesa contra os erros, contra os convites errados, as práticas erradas, porque chocam com as escrituras. Então eu vou ficar com as escrituras. Aí você também vai ficar com as escrituras. Se alguém prega alguma coisa que é contrária às escrituras, você fica com as escrituras. Não importa se ele faz milagres. A questão está que as pessoas são viciadas em dons, querem ver milagres. E nós devemos ser firmes na palavra. Os milagres devem acompanhar a palavra e não querer que a palavra acompanhe os milagres, porque aí é onde vai cumprir Mateus 7, farão milagres. Nós fizemos milagres em teu nome, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade, que nem vos conheço. Porque os dons são dados sem arrependimento. Vocês não podem esquecer disso. As vocações, os dons. Não é que a pessoa tem o Espírito Santo quando ele está ali pregando eloquentemente. Ele tem um dom. Qual tem um dom de jogar o futebol? Tem o dom de cantar? Tem o dom da poesia? Está muito escasso hoje, né? As poesias. Dom de compor hinos. Hoje todo mundo é compositor. Olha como que tudo compõe, todo mundo é compositor, mas não quer saber o que está compondo, se aquilo é da agrado de Deus, se aquilo faz a vontade de Deus ou não. Quer vender, né? Quer fazer sucesso. Mas o verdadeiro pregador, o verdadeiro cantor, o verdadeiro compositor, ele quer saber se aquilo está agradando a Deus, então ele tem que vir de acordo com as escrituras. Então está tudo escrito. O que nos compete é tão somente seguir o mapa. Então, concluindo aqui esta frase, né, que é um pouco longa. Então, ela é uma defesa contra todos os erros. É um conforto na adversidade que não nos deixa desesperar. Quando as coisas falham, as Escrituras está dizendo, Jesus advertindo-nos, que nós teríamos que passar por isso. Ele próprio passou muito mais do que nós. Então, a
Escritura ela é sagrada. Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no verso 16, ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, o que vai nos moldar numa condição de estarmos praticando as boas obras que Deus quer? Observando segundo o que está escrito. Quando Jesus disse que ele estava fazendo tudo de acordo com as Escrituras e não pulou nada, nós falamos pouco tempo que toda a Escritura que se referia a Jesus, ele cumpriu. No batismo, quando ele foi ser batizado, João disse assim: eu careço de ser batizado por ti, mas tu vens a mim para que eu te batize? Então Jesus lhe diz que deveria se fazer aquilo para que se cumprisse toda a justiça. Estava escrito que ele deveria ser. Então, quando ele não cumpriu todas as Escrituras a seu respeito, ele não expirou. Quando se cumpriu a última, que falamos tempo atrás, que deram-lhe vinagre na sua morte, e quando ele clamou, tenho sede, então ao invés de darem água, eles deram-lhe vinagre a beber. Então, quando ele tomou o vinagre, cumpriu-se a última Escritura que deveria cumprir na sua vida. Então aí ele entregou o Espírito, ele se rendeu e morreu. Mas ele cumpriu tudo de acordo com as Escrituras. Ele não criou um caminho próprio para si mesmo. Eu vou andar segundo a minha inteligência, segundo a minha capacidade. Afinal de contas, eu sou culto, eu estudei para quê? Compreendido? Então veja bem, meus irmãos, o valor das Escrituras. E por que nós estamos falando isso hoje? Porque nós vamos, na próxima programação, trazer alguns escritos, algumas coisas nas cartas de Paulo sobre uso, costumes e comportamento. Porque nós somos susceptíveis a relaxarmos. Nada faz mal, nada tem importância. Então eu ouvi uma história há uns 30 anos atrás, por aí, acerca de um papagaio. Ele aprendeu a falar, não faz mal, não tem importância. Mas ele não aprendeu a gritar socorro. Então um dia um gambá o pegou, ele estava numa árvore pertinho da porta, e segundo me contaram, é verídico. E o gambá o pegou e ele, em vez de gritar socorro, estava lá, não faz mal, não tem importância, não faz mal, não tem importância, Deus quer o coração, Deus quer o coração, não faz mal, não tem importância. De repente, ele estava morto, o gambá o carregou, né? Está vendo? Então o mundo pode levar-nos a entrar nessa insolência. Tá bom, Deus quer o coração, eu faço bem para o próximo, eu faço aquilo, mas é a Bíblia que diz que não faz mal, não tem importância, ou só é o meu pensamento, é o meu coração? Porque quando eu dou o meu coração para Deus, eu procuro colocar a minha vida de acordo com os ensinos de Deus, e não colocar a Bíblia segundo o meu coração. Porque o coração do homem é enganoso. Eu dei o coração para Deus? Dei. Então agora eu vou, o que tem? Eu vou ter prazer em quê? No que o fulano diz, no que o Beltrano diz? Não, no que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus passa a ser a minha inspiração, passa a ser o meu prazer. Então eu vou observar segundo a palavra de Deus. Como purificará o mancebo? Como purificará o jovem, a jovem, o seu caminho?
Salmo 119, não me recordo aqui o verso, que diz: então o que a Bíblia diz? Você quer purificar o seu caminho, sua vida? Observe de acordo com a palavra de Deus. Como purificará? Observando o seu caminho, suas ações, suas palavras, suas vestes, segundo a palavra de Deus. Porque está escrito, não precisa de um pregador chegar e dizer para as pessoas, tudinho, especificar, olha, essa roupa aí, esse aí, isso aqui. Ele se entregou o coração para Deus, Deus ilumina-o. E aí vem a questão de perder, com o passar do tempo, a simplicidade que há em Cristo Jesus. Está vendo? O diabo, quando ele não pode empurrar, ele puxa. Então os perigos estão dos lados, na frente, atrás. O nosso inimigo é sutil, é sagaz. E ele conhece as Escrituras e interpreta-as em seu coração, em sua mente, segundo ele. Então há doutrinas de homens, doutrinas de demônios. E há a doutrina única, verdadeira, que é a doutrina segundo as Escrituras, sem a interpretação da mente humana. Ela é a verdade, porque não existem duas verdades de um fato. Existem 2, 3, 4, 5, 10, até 1000 interpretações de um fato só. Mas a verdade é única. Por isso Jesus disse, ele não disse que ele era uma verdade, ele disse, eu sou a verdade. Agora, de uma verdade, às vezes se fazem 1000 meias verdades, 10% de verdade, 90% de verdade, porque o diabo não quer que você abandone tudo, pegue toda a mentira. Basta você pegar uma parte da mentira, é um pedacinho só, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Jesus disse. Então as Escrituras, conforme já lemos, ela é inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Está vendo? Também em Gálatas capítulo 3, no verso 8, vejamos o que Paulo nos diz aqui rapidamente. Ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Porque isso já estava previsto, estava ali nas Escrituras. Exatamente. E nós concluímos aqui, rapidamente, Romanos 15, verso 4. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então nós vamos permanecer nas Escrituras e basear todos os nossos devocionais plenamente nas Escrituras, de acordo com o que está escrito. E naquilo que a gente puder explicar segundo o que é realmente aquilo, a gente faz. Mas não torcer, modificar nada. E que Deus abençoe os vossos corações em nome de Jesus Cristo. Amém.